Glória a Deus. Como já foi dito aqui, é tempo de sermos gratos ao Senhor por nos permitir chegar até aqui. Amém? Eu convido a igreja do Senhor a abrir a palavra lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Glórias a Deus. Quem tiver sem Bíblia, fica perto de quem tem, ou somente ouça a palavra do Senhor. Amém? Diz assim: portanto também, nós, visto que temos rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assediam, corremos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e esta está sentada à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exaltação, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele for reprovado. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para disciplinar que perseverais, Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos os têm tornado participante, logo sois bastardo e não filho. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos por ele, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos disciplinados na sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercida, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Glória a Deus. Pode ser mais, igreja. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Aqui o Senhor faz uma exortação sobre o povo de Deus. A palavra do Senhor fala que sabemos que temos nuvem de testemunha ao nosso redor, devemos largar todo tipo de pecado, tudo aquilo que envergonha o nome do Senhor. Devemos abandonar todo o peso. O que essa palavra quer dizer? A palavra do Senhor nos mostra que todos os dias, aonde nós passamos, temos pessoas nos observando. Tem pessoas olhando para saber como eu e você se comportam como cristãos. Não adianta de nada subir no altar do Senhor, ministrar a palavra bem, orar, e quando eu sair da porta da igreja, chegar na minha casa, eu não viver aquilo que eu preguei. Não adianta nada louvar, e quando eu sair da igreja, eu não viver aquilo que eu louvei. Não adianta nada eu pedir para alguém mudar, se eu mesma não quero mudança na minha vida. A palavra do Senhor nos diz para nós, para mim e para você, que nós devemos abandonar todo o peso e todo o pecado, que todo dia nos assedia. Ou seja, todo dia o pecado bate na porta, todo dia o pecado vai até você. Às vezes queremos que a tentação fuja de nós para que nós não venhamos cair, e isso não é libertação. A verdadeira libertação é quando o pecado vai até você e você dá conta de dizer não. É quando você resiste a ele. Porque sabemos que até a volta de Jesus vamos ser provados, vamos ser tentados pelo inimigo. Jesus foi tentado, a palavra do Senhor diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Lá em Lucas 4 diz
devemos ter um bom testemunho. Não adianta eu ministrar e eu não viver aquilo que eu ministro. Eu não sei como você tem me visto como testemunho, eu não sei qual testemunho eu tenho passado para vocês, mas eu espero que eu tenha passado o testemunho de cristã. Porque não me adianta nada. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos desembaraçar, porque todo dia o pecado vai nos assediar. E ele fala que devemos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Qual foi a carreira que o Senhor propôs a você? A gente não quer dizer de carreira de sucesso, igual diz lá no mundo, né? Ah, você é um cantor, você é um médico. Não. Estamos dizendo da carreira de andar com Jesus, de ser cristão, de andar na fé, de fugir do pecado até os últimos dias de nossas vidas ou até a volta de Jesus, se caso ele voltar antes. Amém? Amém. E o versículo 2 diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e para o consumador da fé. Quem é esse? O Senhor Jesus, o qual, em troca da alegria que ele estava proposta a ele suportou a cruz. A palavra do Senhor nos diz que Jesus teve todos os pratos ali oferecidos. Ele tinha vários motivos ali. E não só isso, mesmo fora do pecado, lá na glória do Senhor, porque Jesus era o verbo se fez carne. Ou seja, antes da fundação do mundo, antes do Senhor criar a humanidade, o Senhor Jesus já existia no céu. E ele abriu mão do seu senhorio, da sua glória, por amor a nós. Ele abriu mão daquela alegria e ele suportou a cruz. E ele suportou realmente a cruz, carnalmente falando, para nos deixar o exemplo que nós podemos sim resistir, não só a carne, mas também o espiritual. Porque estamos vivendo um século onde a igreja do Senhor, está falando de nós aqui dentro, das igrejas do Senhor, até tem suportado o pecado lá fora, mas tem morrido dentro da igreja. Tem andado dentro da igreja do Senhor, às vezes subimos, pregamos, ministramos, louvamos, mas às vezes espiritualmente falando somos mortos. Não sentimos mais a presença do Espírito Santo. Se eu ando com o Senhor Jesus, se eu tenho o Espírito Santo, porque todo aquele que é remido no sangue de Jesus, todo aquele que se arrependeu verdadeiramente do pecado e aceitou Jesus, o Espírito Santo, ele visitou, ele entrou. Porque lá em João 14 o Senhor Jesus dizia aos seus discípulos, diz hoje, que ele ia subir e que nós não víamos ficar com o coração entristecido, endurecido, porque o Espírito Consolador ia descer para nos consolar, para nos direcionar, para cuidar de nós quando nós estivermos tristes, quando nós não soubermos o que fazer, quando nós oramos, o Espírito Santo vai manifestar em nós, no nosso coração, nos direcionando o que fazer, nos fortalecendo. Amém? E se nós temos o Espírito Santo, por que vivemos tão tristes, igreja? Vivemos como tivéssemos de luto. Nós temos que estar com luto para o mundo, para as coisas do mundo, não dentro da igreja do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo 1, que é motivo de alegria aqueles que passam provação. Porque todos os nossos irmãos do mundo inteiro estão passando por provação. E isso o Senhor está falando para aqueles que estão obedecendo, fazendo a obra, e mesmo assim está acontecendo algo. É motivo de alegria, por quê? Porque o inimigo, ele só tenta aqueles que servem ao Senhor. O Senhor só corrige aquele que ele tem como filho, como lemos aqui. Se você não tem sido corrigido pelo Senhor, é motivo de nós ter medo, porque o Senhor diz que aquele que não é corrigido, o Senhor não tem ele como filho. Então, se você tem passado por alguma provação, algum aperto, tenha um motivo de alegria, porque o Senhor tem você como filho, Ele quer te corrigir, Ele quer te ensinar como pai. A palavra do Senhor nos diz que nossos pais carnais nos corrigiram quando criança, nos corrigem até hoje. Vocês que não são jovens, quem tem seus pais, suas mães vivos ainda, não importa a idade. E a palavra do Senhor diz que isso é por pouco tempo. E por que não vamos obedecer à voz do nosso Pai Criador, que criou seu pai e sua mãe para depois criar você? Às vezes é mais fácil você obedecer ao pai e à mãe carnal do que obedecer à palavra do Senhor. O Senhor, Ele corrige a quem Ele ama. Porque o Senhor não quer perder a salvação de ninguém, porque Ele sabe, melhor do que eu, melhor do que você, o que tem por detrás do pecado. Lá em Tiago também diz que o pecado, depois de ser consumado, ou seja, depois de você pecar o ato, ele gera morte. Não só a morte física, mas a pior
em nossa casa não vem porque nós temos dado um testemunho falho. Você já parou para pensar nisso? Qual testemunho você tem dado para os seus filhos, seus irmãos, seus pais, seus amigos? Será que eles têm visto Jesus em você? Porque a palavra do Senhor diz que o fruto do Espírito Santo, porque quem é do Senhor Jesus, ele tem o Espírito Santo. É promessa, lá em João 14, quem quiser ler. E todos nós conhecemos quais são os frutos. É a mansidão, é o amor ao próximo, amar aquele até que te persegue, porque a palavra do Senhor nos ensina, lá em Gálatas 5, que amar aqueles que te amam é muito fácil. É muito fácil eu amar minhas filhas, eu amar minha mãe, amar meu esposo. Eu quero ver amar aquele que lança pedra sobre mim. Eu quero ver eu perdoar aqueles que me acusam, que me magoam. Se você não tem conseguido fazer isso, não precisa falar para mim, fala para o Espírito Santo: Senhor, eu não aceito sair daqui da mesma forma. Porque sabia, igreja, que uma mágoa nos impede de receber as promessas do Senhor. A falta de perdão impede a gente de entrar no reino dos céus. Porque cobra não salva ninguém. Eu posso ministrar, Deus pode me usar para curar. Mas se eu não libero perdão sobre a vida de uma pessoa, eu não entro no reino dos céus. Se eu não dou testemunho, eu não entro no reino dos céus. Aleluia. O Senhor Jesus, ele perdoou. Porque eu e você não podemos perdoar. A palavra nos diz que Jesus, mesmo ensinando Judas ali, seus discípulos, Judas andou lado a lado com Jesus. Foi ensinado por Jesus da mesma forma que Pedro, que Tiago, que João, que todos os outros foi ensinado. Mas havia uma falha no caráter de Judas, e o Senhor respeita o livre-arbítrio de cada um. E a palavra nos ensina que Judas, ele traiu Jesus por dinheiro. Judas ali foi usado por Satanás ali. E Jesus sabia o tempo todo que ele o iria trair. E mesmo assim o Senhor perdoou. E mesmo assim essa traição não mudou o caráter de Jesus. O Senhor Jesus, ele ficou triste, lógico, é normal, porque ele estava em forma humana. Mas ficar triste é uma coisa, agora ficar magoado, guardar ressentimento é outra coisa totalmente diferente. Estamos vivendo um tempo onde o povo de Deus tem guardado muitas mágoas no coração. Não tem conseguido liberar perdão. Fala que liberou perdão, mas quando olha para a pessoa ainda se sente ferido por ela. Quando olha para a pessoa não consegue amar. Eu falar que eu perdoei é fácil. Mas e diante do Espírito Santo de Deus, diante do Senhor, será que você perdoou mesmo de todo o coração? Porque eu vou dizer uma coisa: se você não liberar perdão verdadeiramente, não vai entrar no reino dos céus. Por que eu estou falando isso? Porque isso também se encaixa no peso que o Senhor está mandando a gente deixar de lado. Se encaixa no pecado onde o Senhor está mandando a gente deixar de lado, porque tem testemunha nos observando. Como eu quero levar a salvação lá fora, levar o ID do Senhor, como diz lá em Mateus, nós devemos sair por todo mundo levando o ID, pregando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor Jesus. Se eu odeio alguém, se eu odeio meu irmão, eu falar com alguém não significa que eu perdoei, não, eu liberei a palavra. Mas e aqui, como está meu coração de ser? Perdoar não precisa você viver grudado com pessoa, conviver, não. Só se o Senhor te mandar conviver. Mas aqui dentro da igreja tem que conviver. Aleluia. É necessário a gente liberar perdão, igreja. Liberar perdão. Liberar perdão dentro da sua casa, para alguém que te feriu. Liberar perdão verdadeiramente. Quantas mágoas, ressentimento, às vezes desde a infância, que você esconde debaixo do tapete e finge que perdoou. Às vezes a gente tem mágoa de pessoas que não estão nem nessa terra mais, que às vezes pode ter te ferido. Mas é necessário você liberar perdão. Eu costumo ver umas frases que eu acho muito bonitas que diz que o perdão, ele não muda a outra pessoa, mas ele te liberta. Esse é um dos pesos que o Senhor nos ensina a tirar das nossas costas. Aleluia. Nós devemos dar testemunho lá fora, igreja. Não só aqui dentro, mas lá fora. Porque é muito fácil eu botar uma roupa social e subir no altar. É muito fácil eu vestir uma roupa de crente, colocar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que eu sou cristão. Só que quando
Aleluia. Todo mundo está sujeito. Não é fácil amar o próximo. Mas é que não, como é difícil esse tal do próximo, né? O próximo difícil. É difícil amar o próximo. Mas devemos amar. Amar não significa que a pessoa vai te agradar. Mas significa que você não vai olhar para a falha dela, você vai olhar para a alma dela, Senhor. Como que Jesus fez lá na cruz? Jesus sendo crucificado, depois de ter sido humilhado, depois de ter sido açoitado, apanhou, a carne dele estava deslacerada, em forma humana, por mais que é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus, ele estava em forma humana, sentindo dor humana. Ele falou, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que faz. O Senhor Jesus ainda perdoou um ladrão que estava crucificado ao lado dele, e ele entrou no reino dos céus, porque se arrependeu verdadeiramente. Às vezes oramos o Pai Nosso, e fala, né, que o Senhor perdoar o nosso pecado assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Mentira, perdoamos nada, só falamos. Quando você fala o Pai Nosso, você fala de coração, perdoai a quem tem nos ofendido. Será que nós temos que falar de coração? Senhor, perdoa o nosso pecado como nós perdoamos a quem tem nos ofendido? A salvação, igreja, não é feita de tanto falar, mas é de obedecer, como a pastora falou aqui. O Senhor Jesus disse que quando nós orarmos, que nós não sejamos como os hipócritas que vai para a praça e grita. Não estou falando de pregar não, viu gente? Tem que pregar na pracinha bem alto também. Mas os hipócritas levantam a voz, falam e diz que repete várias palavras vãs, porque o Senhor não vai ouvir a minha oração de tanto eu repetir ela, de tanto falar palavras repetitivas. Não! O Senhor não vai me salvar ou ouvir minha oração por eu estar falando bem alto, orando, gritando. Não, não é isso não. Ou repetir palavras bonitas, não. O Senhor vai ouvir nossa oração quando Ele vê o verdadeiro arrependimento dentro do meu coração. Quando Ele vê, por mais pecadora que eu seja, Ele falha, Ele vê que o meu coração está deslacerado por ter sido o coração do Senhor. Não porque deu ruim o que eu fiz. Deu ruim, pastor, viu o meu pecado, ixi, vai me colocar no banco. Não, isso é remorso. É um verdadeiro arrependimento, que mesmo que ninguém saiba que eu ou você esteja em pecado, eu estou arrependido verdadeiramente e não quero fazer mais. Isso traz o perdão genuíno do Senhor. E é necessário que eu perdoe o meu próximo para que minha oração seja ouvida. Porque o Senhor deixou o Pai Nosso como oração modelo, não está escrito lá, oração modelo, está escrito na Bíblia, para você se espelhar naquela oração. Mas o Senhor quer ouvir da sua boca a sua própria oração. Por quê? Porque você vai falar algo verdadeiro. Senhor, se você não consegue perdoar alguém, você fala, Senhor, eu não consigo perdoar fulano. Estou com raiva, mas eu não aceito isso no meu coração. Tira isso de mim. Ou senão, Senhor, eu quero perdoar fulano. Eu quero liberar perdão para fulano. Amém? Por que parece que perdoar, às vezes a gente até perdoa, mas não quer pedir perdão? É necessário, igreja, que a gente nos livremos de todo o peso, de toda a culpa, para que Satanás não tenha poder de nos acusar. Porque como o inimigo tem poder de me acusar, como que eu vou ter dúvida que Deus vai ouvir o meu clamor, que vai interceder por mim, se eu estou fazendo tudo que Ele me manda fazer? Quando a gente ora, a gente não tem certeza que o Senhor está ouvindo. Ouvindo Ele está, mas que Deus vai fazer aquilo que a gente está pedindo, é porque a gente sabe que está em pecado. A gente está falando alguma coisa com o Senhor. Quando eu falo pecado, não existe pecadinho nem pecadão, independente do pecado. Às vezes a gente fala de pecado, a gente só lembra das pessoas que estão lá fora, que ainda não aceitou Jesus. Mas quanto mais é dado, mais é cobrado, não é isso? E às vezes a gente acha assim, que essa palavra se refere ao pastor, ao presbítero, a quem está na frente da obra. Não, quanto mais é dado é assim. Quando você levanta sua mão, aceita Jesus, quando você batiza nas águas, mais é cobrado. Porque tem pessoas lá fora que ainda não conhecem Jesus como eu e você conhece. E se você não passou nas águas ainda há tempo. Jesus ainda não voltou, dá tempo ainda. Ainda há tempo. Porque vai chegar um tempo onde o Senhor vai fechar as portas. Vai dizer, aparta de mim que eu não te conheço. Então ainda há tempo, igreja, de nos arrependermos daquilo que desagrada o Senhor. Por que está sendo dito isso hoje? Por direção do Espírito Santo. Porque eu não conheço o seu coração.
Porque não adianta ministrar para multidões e quando sair daqui, ninguém guardar a palavra. Aleluia. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Lá em João capítulo 4, versículo somente 18. Se os irmãos não quiserem abrir, eu vou ler para adiantar. João 4, 18 diz assim. O Senhor Jesus dizendo para uma mulher samaritana. Olha o que o Senhor Jesus disse. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade, para você entender o que o Senhor está dizendo aqui. A palavra do Senhor diz que Jesus ali foi tirar água no poço e tocou com a mulher samaritana. E aquela mulher não entendeu, não reconheceu Jesus como Salvador. E ali o Senhor Jesus se apresentou para ela como Salvador. Aleluia. E o Senhor Jesus falou para ela, pai, chama seu marido. E ela falou, não tenho marido. Só que o Senhor Jesus sabia que ela estava vivendo pecado. E o Senhor Jesus confrontou aquela mulher e falou assim, tiveste 5 maridos, e agora não tem nenhum. O Senhor Jesus confrontou aquela mulher no pecado, onde ela estava escondendo. Uma mulher que disse que não tinha marido, mas já tinha tido 5 relacionamentos. Por que o Senhor Jesus fez isso? Para envergonhar? Não. Para acusar? Não. Para mostrar para aquela mulher que ela ainda estava vivendo em pecado, mesmo diante do Senhor Jesus, porque ela estava diante do Senhor Jesus. E que se o Senhor Jesus não confrontasse ela ali, ela ia voltar para casa da mesma forma, porque ela ia esconder o pecado. E às vezes estamos assim, preferimos camuflar mágoas, preferimos fingir que estamos certos, mesmo diante do Senhor Jesus, mesmo vindo para a igreja, congregando na terça, congregando no domingo. É tempo de mudança, igreja. É tempo da gente dar testemunho lá fora. Ou melhor, já passou do tempo. É tempo eu e você dar testemunho para aqueles que nos observam e ainda não conhecem Jesus. Eu falo que a maior pregação, a melhor pregação, não é aquela que eu falo, mas aquela que eu ouvido. É a melhor pregação. Às vezes você ainda não subiu aqui para pregar, mas tem pessoas te observando, sabia disso? Tem pessoas olhando para você, eu não sei o que ela pensa a seu respeito. Às vezes você pensa assim, mas eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Não é satisfação, você tem que dar somente diante do Senhor. Mas é testemunho, porque lá em Jeremias 1 diz que nós temos poder para levantar e para derribar. Eu tenho o poder de levantar alguém que está caído, frustrado, mas eu também, infelizmente, tenho o poder de matar alguém espiritualmente falando. Quando eu libero uma palavra errada, quando eu falo o que eu quero, o que eu penso, na hora que eu estou com raiva, na hora que eu não me comporto lá fora. Tem pessoas, eu conheço pessoas que não querem saber de igreja evangélica de forma alguma. Por quê? Porque olhou para alguém que era cristão e só viu falhas, só viu pecado. E eu penso assim, que como o Senhor Jesus tem disso? Por isso que o Senhor Jesus diz que nós devemos olhar somente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Se nós não temos visto pessoas dando exemplo, olha para Jesus, que Ele é o exemplo. Ele é o autor, Ele é o consumador. Quem é o autor? Ele cria. E Ele vai vir para julgar. Ele vai vir no último dia para arrebatar a igreja. Aleluia. E eu quero ressaltar lá no finalzinho, lá no versículo 12 e 13, que diz assim: por isso, lá em Hebreus 12 ainda, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, alguns falam joelhos vacilantes, e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é mão, antes seja curado. Quem quer dizer essa palavra? O Senhor está dizendo que aquele que um dia levantou a mão para o Senhor, mas no momento se encontra com a mão caída, não ora mais, não busca mais, não serve mais, Ele está dando chance hoje de voltar. Ele está dando chance hoje da gente levantar nossas mãos que estavam caídas em oração. O que quer dizer os joelhos trôpegos ou joelhos vacilantes? É aonde eu até creio no Senhor, mas não consigo andar firme. É aonde eu até sirvo o Senhor, mas não consigo andar em caminhos retos. Meus
Aqui diz os joelhos trôpegos. Aqui fala também no versículo 13: fazer caminhos retos para os vossos pés. Isso é espiritual. O Senhor está dando uma ordem aqui à igreja. Ande, igreja, em caminhos retos. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque nenhuma dessas o inimigo pega. Nenhuma dessas corre o risco de não ter mais volta. Sabe por que a gente está aqui? Porque Deus tem guardado e dado livramento. O poder da intercessão de alguém por mim e por você. Aleluia. Quando nós oramos e obedecemos ao Senhor, nós recebemos livramento do Senhor. E tem pessoas lá fora que às vezes a gente fala: mas por que fulano é ruim? Fulano não aceitou Jesus e nada acontece. Porque tem alguém, uma mãe, alguém está orando para aquela pessoa ainda. Alguém está intercedendo por aquela pessoa. Mas o Senhor está dizendo aqui para nós que estamos aqui nessa igreja hoje, que é tempo de fazermos caminho reto para os nossos pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Quem é o manco? Você é para ter os pés firmes, andando reto. O manco é aquela pessoa que ainda não conseguiu se firmar em Cristo. É aquela pessoa que você está evangelizando, ou aquela pessoa que você ainda vai evangelizar, mas ela está olhando para você. Ou alguém de dentro da sua casa que você quer trazer para a igreja, está difícil de vir. E o Senhor está falando o quê? Firma primeiro seus pés para que o manto não se desvie. Porque eu já preguei isso aqui. É como se você estivesse num caminho bem estreito. E você está com a luz, com a lanterna, está no escuro. Aí você está clareando. E a pessoa lá atrás está andando atrás de você. Se você for para outro lugar, aquela pessoa vai. Se você cair no buraco, aquela pessoa vai também. Porque ela está confiando em você, na luz que você está carregando. Amém? Eu vou entender, igreja? Aleluia. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Eu convido a igreja a fechar seus olhos. E eu convido a igreja a meditar no que foi dito aqui, não por mim, mas pela palavra. Porque está lá em Hebreus capítulo 12, para quem quiser acompanhar em casa. Aleluia. Se você não quer olhar para mim, mas olhe para a palavra. Que ela sai da minha boca, mas ela é somente transmitida por mim, mas ela veio do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor disciplina a quem Ele ama, a quem Ele tem como filho. E o Senhor está chamando você de filho nessa noite, você de filha. Se você tem andado manco, se você tem andado com os joelhos vacilantes, é tempo hoje de consertar. É tempo hoje de firmar esses joelhos vacilantes e não vacilar mais. Aleluia. Não há tempo mais a perder. Porque a palavra do Senhor diz que Satanás, ele fica ao redor 24 horas por dia, caçando uma brecha para tragar. O inimigo está babando, doido para levar um. Aleluia. Não há mais tempo de perder tempo, igreja. Aleluia. O Senhor está dando uma nova chance para nós aqui. É tempo de cura, é tempo de liberar perdão. Se você tem